A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Queridos alunos da nossa EBD Expositiva, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos dando início ao nosso terceiro trimestre. Glória a Deus, já é o terceiro desse ano. Glória a Jesus. E com isso, a nossa primeira lição desse trimestre é a lição de número 1, que tem como título o chamado para os gentios. Glória a Jesus. E o título do trimestre é a igreja para os gentios. Glória a Deus. Então, será um trimestre de bênção, de igual forma foi os outros. Espero que você se deleite, né, nos ensinamentos, se dedique também em tudo que aqui for feito, exposto. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, gostaríamos de te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha. Nós precisamos, irmãos, chegar aos 1000 inscritos. Com a ajuda de Deus e a tua, nós conseguiremos o nosso objetivo. Deixa aqui também teu comentário, tua pergunta, deixa aqui a tua dúvida e na proporção possível nós iremos te responder. Ativa também aí o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós postarmos mais conteúdos. Glória a Jesus. Agora, sem enrolação, vamos para a nossa lição. A lição de número 1 desse terceiro trimestre, ela tem como título o chamado para os gentios. E no texto áudio, já fazendo uma breve exposição do que tem no texto escrito, a gente vai entender acerca de algumas coisas. E nesse texto áudio já se dá uma breve introdução. A palavra adorar era um tipo de termo religioso do Antigo Testamento, que antes descrevia o serviço dos sacerdotes no templo. Entendam agora. Agora, o autor de Atos dos Apóstolos mostra continuidade com o passado, porém indica de forma sutil uma nova forma de adoração. Não são os sacerdotes que, que vemos, né, no altar, ali adorando, mas cada crente na igreja em oração. Antigamente a adoração era feita pelos sacerdotes. No momento ali, quando estava espiando o pecado do povo, quando estava adorando, quando estava ali colocando incensos. Hoje não. Hoje a adoração é daquele verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Hoje todo crente que vai à sua igreja cultuar a Deus, ele estará adorando. Todo crente que está ali no seu lar, aquela dona de casa que está ali a fazer o seu serviço doméstico, seja lá lavando sua roupa, seus pratos, varrendo, arrumando sua casa, está ali louvando a Deus, ela está adorando ao Senhor. Então, independentemente de templo naquela época, hoje a adoração ela já está mais expandida, glória a Deus. No ônibus, indo para o trabalho, eu posso ir adorando a Deus, seja lá de qual forma for. O que importa é ser um adorador, glória a Deus. E a verdade prática, ela vai nos dizer que ouvir não significa apenas escutar, mas também obedecer. Da mesma forma, não ouvir significa desobedecer. Glória a Deus. E se relaciona com aquela palavra, dar ouvidos. Você não deu ouvidos a alguém, ou você não obedeceu. Então aqui, quando a gente, essa palavra, né, ela fala muito sobre ouvir, o ouvir é obedecer. E não ouvir é desobedecer. O ouvir aqui é dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então isso aqui dá a conotação de obediência. Glória a Jesus. E diante disso, surge uma pergunta muito importante. O que acontece, entendam bem, o que acontece com a igreja que não ouve a voz do Espírito Santo? O que acontece com a igreja, e a igreja que eu falo é pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo? E aqui ouvir, eu já disse que é o quê? Obedecer. Que não obedece à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. O primeiro tópico da nossa lição, meus irmãos, ele vai nos falar sobre o nascimento da missão, né? O nascimento da missão. Com isso, a gente vai entender sobre Antioquia.
onde foram enviados missionários ali para uma determinada função, para uma determinada região na Ásia Menor. E a gente vai entender aqui onde era Antioquia. Antioquia, hoje, ela é chamada de Antáquia, mas antes era Antioquia e estava na Turquia. Ela era da região da Turquia. E o que eu quero chamar a atenção para este texto é que Antioquia ela foi escolhida por Deus de forma bem estratégica. Ela era um centro escolhido por Deus, está lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Vamos entender esse contexto, primeiramente. Características do povo envolvido na região. Quem é desse povo e por que foi escolhido este lugar? E eu separei 3 características desse povo, que eram os prosélitos, que eram os helenitas, e que tinha uma outra característica chamada diáspora. E vamos entender essas 3. Entendendo essas 3 características, entenderemos melhor por que a escolha de Antioquia. Prosélito é um estrangeiro não judeu que abandonaram suas religiões e culturas de origem para converter-se ao judaísmo. Eram pessoas de fora, de outras nações, que abandonaram religiões que tinham, cultura que seguiam de origem, para se converter ao judaísmo. E o termo deriva do grego chamada prosélitos, que significa aquele que se junta ou recém-chegado. Isso é prosélito. Entendam aí. Anotem isso aí. Outra característica de um povo, helenitas. Veja bem que a diferença, a distinção entre essas 2 características. Helenitas, judeus da diáspora, que viviam fora de Israel. Eles falavam a língua grega, que era o koiné, naquela época uma língua chamada koiné, é um grego mais original, é um grego mais raiz, podemos dizer assim, que era o grego koiné, e haviam assimilado os costumes e culturas e a mentalidade grega. Eles absorveram tudo. Eles já falavam grego koiné, ele já tinha se acostumado, já tinha adquirido, assimilado costume grego, cultura grega. Ele já estava acondicionado com a mente grega. Porém, eles não abandonavam a fé judaica. Aleluia. Porém, existe uma palavra que eu mencionei na segunda característica, que é diáspora. E o que é diáspora? É uma dispersão em massa. É uma dispersão, é um deslocamento geralmente forçado, seja por guerra, por opressão, perseguição, mas um deslocamento forçado ou incentivado de massas populacionais originais de uma determinada região para várias áreas distintas, mantendo o vínculo com a cultura e a identidade de origem. Ou seja, por algum motivo, vamos falar de uma guerra, por um motivo de guerra ou perseguição, uma grande massa, uma grande população tiveram que sair do seu país e foram distribuídos em lugares espalhados pelo mundo. Mas eles mantinham, a cultura e a identidade de origem. Ele estava em outros lugares, mas não abandonava as suas raízes. Isso é chamado de diáspora. Então, os helenitas eram judeus que eram da diáspora, judeus, pessoas judias, que foram para outros países, mas mantinha toda a cultura, a raiz judaica, não abandonava. Eles mantinham esse vínculo. Então, com isso, essa conotação é chamada de diáspora. Juntando essas 3 características, a gente entende que foi povos diferentes, foram povos misturados que estavam ali em Antioquia e que Deus, para expandir a missão da igreja, usou aquele lugar, aquele centro, para que
todos chegassem ali e o evangelho fosse pregado, anunciado. O subponto de número 2 do primeiro tópico vai falar sobre pessoas muito influentes que foram também para aquele lugar. Pessoas também daquele lugar que foram para outros lugares. Ou seja, a missão, ela tem um ponto de partida e ela é expandida a partir da igreja de Antioquia. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Aí é o subponto de número 2. A igreja de Antioquia foi a primeira congregação cristã a testemunhar aos gentios em sua própria cidade. Depois, tornou-se a primeira a enviar missionários para um mundo mais amplo. Ora, ela foi a primeira a levar o povo para fora da igreja. Ela foi a primeira a levar missionários para pregar fora do templo, ali, ó, na região, por toda a cidade. Depois ela ampliou esse braço evangelístico. Ela levou missionários para outras regiões, além fronteira. Então, isso foi primícia da igreja de Antioquia, a obra missionária. Glória a Deus. Vamos ver algumas pessoas que foram importantes. Barnabé, um levita de Chipre, Simeão e Lúcio, pessoas que vieram do norte da África, também como Saulo, que foi um fariseu erudito, e Manaé. E quem foi Manaé? Criado com Herodes, o tetrarca, homem da realeza. Manaé, ele foi criado com Herodes, ali, ó, no palácio, pessoas da realeza. Ou seja, os gentios também de classe social diversas, origens diversas, se juntaram para esta obra, para esta missão. Glória a Deus. E nos dias de hoje, é o que fazemos. Juntando pessoas de classes sociais diferentes, países diferentes. Aleluia, glória a Deus. Profissionais de áreas diferentes, se juntando para o mesmo senso comum, evangelizar, fazer a obra de missões, levar o ID, glória a Deus. Foi isso que esses homens, juntando-se, a igreja de Antioquia os enviou. Isso indica forte influência com profetas e doutores por inspiração divina. Forte influência, porque é muito bom para quem está sendo visitado, evangelizado, recebendo essas pessoas e verem que essas pessoas não são pessoas totalmente simples, não são pessoas de influência, são pessoas de importância, são pessoas que têm um peso, uma classe social elevada, mas que está inteirado na obra de missão. É muito importante isso. Isso é exemplo, isso é testemunho de que não só pessoas voltadas ali à fé, mas pessoas também de grande influência na sociedade que também se converteram e está em prol a essa fé, a esse objetivo que é a obra de missões. Glória a Jesus. Isso é muito importante. E por que isso é importante? Porque, veja só, essa aplicação. Uma igreja robusta, ela se dá quando, entendam, a força e o conhecimento se juntam. Força e conhecimento se juntam. Isso fortalece uma igreja. Ela se torna robusta, ela se torna forte e edificada para essas batalhas e principalmente obra de missão. Glória a Deus. O terceiro subponto do tópico primeiro, a gente vai falar sobre o ato da imposição de mãos da igreja. Entendam só que o ato de orar e impor as mãos significa consagração categórica. A consagração absoluta. A consagração absolveu a vocação da igreja como um dever funcional e fundamental. Era um selo de identificação e solidariedade para aqueles missionários. Era um comissionamento oficial. Entendam só. A igreja estava dizendo para aqueles homens, para aqueles missionários, ela estava dizendo na prática que para onde vocês forem, iremos com você. E a mensagem que pregarem é a que pregaremos. Aquela imposição, ela tinha um simbolismo tão forte de que a igreja estava selando aquele povo. Essa é a igreja que vai além fronteira. Para onde vocês forem, a igreja está junto. A mensagem que vocês pregarem é a mensagem que a igreja prega. Glória a Deus.
Esse foi aquele sentido daquela imposição de mãos. Aquela oração com as mãos imposta para aqueles homens. Tópico de número 2. O tópico de número 2, o seu subponto de número 1, nós vamos aqui falar sobre a missão global não é uma iniciativa de poder humano. É criada, orientada e fortalecida pelo Espírito Santo. Sem isso, as oposições, elas crescem. Não é com força humana. Sem isso, os apóstolos ou a igreja em si nem sairiam das 4 paredes, se não fosse o agir, se não fosse o Pentecoste para impulsioná-los, para lhe dar o combustível necessário. Glória a Deus. A igreja não sairia das 4 paredes. Elas ficariam paralisadas por medo. Medo de quem? Do sinédrio, que oprimia, e do Império Romano, que perseguia. Aleluia. A sabedoria do Espírito Santo é o verdadeiro oxigênio para essa missão. Aleluia. Naquela época foi e agora mais ainda. A soberania do Espírito Santo é o oxigênio para toda e qualquer missão na terra pela igreja. Subponto de número 2 do segundo tópico, essa atuação de poder otorgada aos discípulos, a autoridade, isso lhe dava, a autoridade para resistir às perseguições, operar milagres autênticos, porque existiam muitos falsos profetas, falsos milagreiros, pessoas ali que se diziam, a gente vai daqui a pouco falar sobre um deles. Então, milagres autênticos e multiplicar congregação na região, Essa atuação de poder pelo Espírito Santo otorgava isso nos apóstolos. Ele tinha essa autoridade de fazer tudo isso. E com isso, enfrentaram muitas oposições de quem? Dos sistemas filosóficos, poder do Estado, reunião misteriosas, cultos pagãos secretos, que isto era muito comum naquela época, principalmente no Oriente Médio e na Ásia Menor. Culto pagão secreto, adoração demoníaca, satanistas, muita holocausto de pessoas como sacrifício. Isso tinha muito naquela época. Então, eles enfrentavam, eles batiam de frente, eles colidiam com essas práticas. Terceiro subponto da nossa lição vai falar sobre, ao traçar a história, lá em Atos 13, a narrativa nos leva à ilha de Chipre, especificamente a cidade de Pafos. Lá ocorre o confronto de Paulo com um falso profeta chamado Elimas. Lembra que eu falei em cima no tópico 2? Muitos milagres não autênticos, milagres falsos, e muitos desses eram feitos por esse falso profeta famoso chamado Elimas, e que ele era conhecido popularmente na região como Bar Jesus. Ele era, e este embate, aonde a treva venceu a luz, foi muito intensa, até chegar a acontecer a cegueira deste falso profeta, tanto física como a cegueira judicial, que esse falso profeta dizia era um decreto ali naquele lugar. E a cegueira judicial também chegou naquele momento para aquela pessoa. A credibilidade dele caiu por terra quando o apóstolo Paulo chega com toda a autoridade do Espírito Santo ali naquele lugar. E isso mostra que a mensagem da cruz possui jurisdição sobre forças demoníacas e palácios do Império Romano. A mensagem da cruz, ela possui jurisdição, força suficiente para combater tudo isso. Falso profeta, força demoníaca, jurisdição errônea, aleluia. E ela vai além das portas do Império Romano. Glória a Jesus. Tópico de número 3. O modelo emitido pela igreja de Antioquia era de fervente oração e de agudo discernimento espiritual. E deixa claro que a missão não era um projeto anual da igreja. Não era um projeto que eles faziam uma vez por ano.
como se comemorava ali a festa do Pentecostes, a festa da colheita. Então, uma vez por ano, a gente vai levar a igreja para fora das paredes, para o povo. Não era um projeto anual, não. Era um calendário do ano inteiro, dia a dia. Era um cotidiano o projeto de missões. Fazia parte do cotidiano da igreja, fazia parte da obra da igreja, a expansão da missão da obra missionária. Aleluia. Mas sim, a essência cristã fazia parte da essência dos cristãos ali em Antioquia, ter o anelo, ter a sede pela obra missionária. Glória a Deus. Uma igreja que perde o ímpeto missionário, ela assina a sua própria certidão de óbito. É uma igreja morta. A igreja que não se envolve com a obra missionária, a igreja que não dá crédito à obra missionária, ou seja, a prática de missão de levar o ID não só para dentro da parede, glória a Deus, e aqui eu não falo sobre obra missionária em países, mas também em becos e vielas, em outra cidade, em outro município, em outro estado, em regiões ali no teu próprio estado, no interior, sertão. Tudo isso é uma obra missionária. A obra missionária, ela é feita tanto fora do país, como até do outro lado da tua rua. Glória a Deus. O segundo ponto do terceiro tópico, ela vai falar o nível de maturidade da igreja de Antioquia, que lhe impressionava como uma generosidade ímpar. Ela era uma igreja muito generosa. Eles não hesitaram em liberar os seus melhores intelectuais. Pessoas que tinham uma forte influência intelectual. Eles não reteram dentro do templo. Não, vai ficar aqui. A gente precisa da melhor doutrina, do melhor ensinamento, dos melhores profetas, dos melhores doutores. Vai ficar conosco. Não vão para essa missão, não. Não. Eles liberaram seus melhores intelectuais e mais preparados para enfrentar os perigos do campo missionário. Ora, a gente vai mandar para uma missão, é uma missão de Deus, a gente vai mandar o melhor, dê o melhor que você tem. Não mande, porque está esquecido, vamos mandar lá para Lodebar. Não, mande o melhor que você tem. Você tem que mandar o melhor para toda e qualquer obra que você irá fazer. Faça o melhor, mande o melhor. Dedique, devote ali o melhor que você tem. A obra é de Deus, não é sua. Não retenha o que é melhor para você. Ali o melhor foi colocado ali em suas mãos para que você administre e distribua o melhor de Deus. Distribua quem tem melhor conhecimento. Glória a Deus. Isso também é evangelizar. Você não sabe, mas você sabe distribuir. Você não é bom com as palavras, com o ensinamento, mas você é bom em distribuir, em organizar. Então faça isso. Use também o seu melhor que Deus te deu para ajudar a distribuir o melhor para outras pessoas. E eles também confiavam. Veja só, eles só não mandavam o melhor, mas também eles cuidavam daquele povo. Eles mantinham aquela obra missionária enviando recursos financeiros, recursos materiais, por mensageiros, por caminhos perigosos, por caminhos cheios de salteadores. Veja o quanto era perigoso manter a obra missionária. Hoje em dia, você faz uma transferência bancária. Antes, não. Era por travessias de barcos, ou a cavalos, né, por animais, ou a pé, cortando ali lugares, desbravando. E tinha muitos salteadores ali. A importância, mantimento, valores, dinheiro, tudo, bens materiais, era tudo transportado ali, ó, fisicamente. Não era online, como é nos dias de hoje. E eles confiavam, eles assumiam esse risco. Podem ir para a missão, para a obra missionária, para essa missão que nós iremos te suster. Nós vamos nos responsabilizar. A igreja assumia esse risco perigoso. Glória a Deus. Sob ponto 3, para nós finalizarmos a nossa lição desta semana, ao analisar o contexto de Mateus 28, sobre fazer discípulos para todas as nações, a urgência da pregação torna-se uma dívida impagável da igreja para com o mundo. E não é verdade? Se você analisar este capítulo 28, aonde Jesus, o próprio Jesus, ele fala sobre fazer discípulos por todas as nações. Olhe, e não é só pregar a palavra. O texto é claro, é fazer discípulos
formar pessoas, para que ali seja multiplicado a pregação da palavra, o ensinamento, o evangelho do reino, é fazer discípulo. Isso torna-se uma dívida impagável da igreja para com o mundo. É uma dívida impagável. Entendam quando foi que essa palavra foi dita. E o dia de hoje, a gente conseguiu cumprir ainda? Não. Glória a Deus. Está sendo uma dívida impagável fazer isso aí. Mas a igreja ela tem que ter uma palavra chamada resiliência. Ela tem que persistir. Ela tem que seguir com esta missão. É um mandato, é uma ordenância do próprio Jesus para que nós façamos discípulos por todas as nações. A fé salvífica, entendam bem, ela é gerada pela exposição da palavra e precisa de veículo humano para proclamar isso naquela época. Hoje em dia, de forma online, a gente já tem como enviar vídeos, pregações, áudios, palavra escrita. Temos como fazer essa mensagem chegar de formas mais rápidas, de forma remota. Mas mesmo assim, essa dívida com o mundo ainda não foi paga. Entendam o quão era difícil, o quanto está mais fácil e ainda não conseguimos quitar esse débito em fazer discípulos pelo mundo inteiro. Era uma mensagem viva. Agora entendam que era um mensageiro vocacionado e escolhido por Deus quem fazia isso. E nos dias de hoje também, para fazer a obra de missão. Isso eu falo para ser um missionário, um mensageiro, uma pessoa escolhida por Deus, vocacionada, preparada pela igreja. A igreja ora, impõe as suas mãos e diz: aonde tu fores, estaremos contigo. A mensagem que pregares é a mensagem que nós pregaremos também. Glória a Deus. E aqui eu quero concluir com uma aplicação muito importante para nós cristãos. Acerca da mensagem pregada, acerca do resgate de vidas perdidas. Entendam que o resgate da humanidade, ela não ocorre através de anjos cruzando os céus e liberando perdão para aqueles arrependidos. Não. O resgate não é feito por anjos cruzando os céus, voando, liberando perdão para as pessoas. Não. Ela ocorre através do crente que se dispõe a cruzar a rua ou até a cruzar o oceano para pregar a palavra de Deus. Aquele crente que cruza o outro lado da rua ou o outro lado do oceano. É aquele crente que se dispõe. É aquele que está disponível para pregar a palavra de Deus. O resgate das vidas perdidas só será feito a partir dessa disposição humana. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, terminamos aqui a nossa lição de número 1 do nosso terceiro trimestre, que será, por sinal, uma bênção. A expectativa está muito grande. Sejam um canal de bênção, seja um missionário nas quatro paredes, seja um missionário do outro lado da rua, seja um missionário do outro lado da cidade, do outro lado do oceano. Leve essa chama missionária, glória a Deus, para a sala de aula e transmita para os seus alunos. Queridos, sendo assim, receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe.